A questão hoje da indústria dos biológicos, ela já está organizada o suficiente para competir com a indústria química ou ainda ela está engatinhando nessa competição de mercado? Não, nós temos uma indústria, olha, que eu trabalho com o mundo todo. A nossa indústria aqui na Argentina também, olha, é top do top, tá? Nós temos indústrias fantásticas. Ainda a gente tem uma possibilidade, o que aconteceu? Está estourando, sabe assim, nossa, é uma indústria nova por dia aí, mas nós temos muito para crescer, porque apesar de nós sermos os líderes e tudo, em média, considerando assim toda a agricultura, 10 a 15% só ainda é de biológicos, o resto de químicos, então nós temos muito para crescer. Tem um mercado grande aqui. Qual que é o problema que eu vejo? Biológico, tem muita indústria de químico entrando no biológico. Biológico não é químico. Biológico requer o conhecimento, é difícil, tá? É bem difícil, eu também sou professora, né, de mestrado, doutorado da Universidade Estadual de Londrina. Você formar um microbiologista ali é no mínimo 2 anos, você tem contaminação, você tem um monte de coisa e surgiu uma ideia aí que qualquer um pode produzir, porque você produz queijo, cerveja, você pode produzir o produto que você vai usar na agricultura, e não é isso, sabe? São processos e micro-organismos totalmente diferentes. Por exemplo, da cerveja, do queijo, você pode produzir condições ao ar livre, né? São micro-organismos que não permitem a contaminação de outros micro-organismos, tem pH muito ácido, tudo isso é totalmente diferente desses de agricultura. Então começou uma ideia muito de que qualquer um pode produzir o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. A gente está muito com essa coisa no Brasil, né? Cada um pode fazer o que quiser, autodeclaração, autocontrole, tudo agora também, né? Até para mineração tá sendo votada aí a lei agora, né? Você se autodeclara, eu vou minerar, mas vou ser bonzinho, não vou contaminar o rio, tudo isso. Então são riscos que a gente tem que cuidar para não perder coisa que nem eu falei, foram 70 anos que a gente está construindo essa história linda que a gente tem de biológico. Não vamos jogar fora, né? Agora, professora Maria Ângela, o que nós precisamos fazer para organizar melhor a pesquisa? Porque hoje temos a Embrapa, mas assim, como colaborar melhor a universidade com o setor privado ou com pesquisas de longo prazo que não darão resultado no curto prazo, mas são pesquisas fundamentais que à frente farão a enorme diferença? Como é que nós podemos criar essa conscientização de que investir em pesquisa é fundamental para um país, principalmente para um país que é uma potência agrícola? Olha, organizados nós somos, tá? Nós temos uma rede e, conforme eu falei, eu já trabalhei nos Estados Unidos, já trabalhei na Europa e tenho colaboração com todos os países, assim, a organização, o espírito de colaboração que a gente tem, pelo menos na nossa área, que eu vejo na área de agro, na nossa área de biológicos, então, fantástica. Não existe no mundo. A gente colabora, a gente troca experiência, a gente troca tudo, sabe? Nós, por exemplo, temos um grupo aí nosso grupo de biológicos são 28 instituições, são Embrapa, são universidades, Instituto Federal, Instituto de Pesquisa Estadual. Então, a gente colabora. O que falta para a gente é dinheiro mesmo, entendeu? É financiamento. E o que é? Eu falo assim, no Brasil a gente não faz pesquisa, a gente faz milagre, porque fazer o que a gente faz com o dinheiro que a gente dá, que dão para a gente, é um milagre. Então fica assim uma situação que o governo fica brincando que dá condição e a gente fica tapando o sol com a peneira e tentando fazer alguma coisa. Por exemplo, agora lá mesmo estava abriu o edital lá de projeto da minha empresa, né? Então, nós vamos achar soluções biológicas para o trigo e eu vou fazer vários experimentos do trigo no Paraná.
5 mil por ano. 5 mil por ano, entendeu? Não dá nem para eu fazer análise das plantas lá que eu vou colher. Então é uma coisa assim, e é tipo 5 mil para 3 anos e de repente chega no segundo ano, não, ficou contingenciado, não tem, a gente não tem regularidade, a gente não tem estabilidade na distribuição. Então isso é muito difícil e isso acaba com a pesquisa. A pesquisa, então, básica, que é aquela que você tem que investir, que vai demorar para ter retorno, nossa, essa então tem que ser herói para fazer. E o setor privado procura muito a gente. O setor privado, ele, olha, eu falo que eu nem posso, no nosso laboratório a gente nem consegue atender todo o setor privado que procura a gente. E a gente nem tem pernas para atender todo o setor privado. Por quê? E esse setor privado tem sido fundamental, porque o recurso que ele dá para a gente consegue até fazer outras coisas. Mas daí fica aquela coisa, a gente não está só para atender o setor privado, a gente tem que atender o público também. Então, porque a gente tem que dar o retorno para a sociedade. Então, a gente tem medo disso, de só ficar atendendo ao setor privado. Então, falta uma estabilidade e regularidade orçamentária, ou seja, ter uma verba garantida, como é o caso da FAPESP aqui, tem um percentual do orçamento do Estado. Então, o que acontece? Eu falo isso porque há 40 anos eu estou na pesquisa. Eu nunca em 40 anos vi isso que a gente está passando. Então, hoje a gente não tem orçamento para pesquisa. Então, a gente fica indo atrás de implorar emenda parlamentar. Imagina, então aqui, um aqui ganhou, outro. Não pode ser isso. Pesquisa tinha que ser uma coisa definida, um orçamento definido, porque o que acontece? Hoje, as coisas estão muito mais rápidas do que quando eu comecei, ou mesmo há 5, 10 anos. Hoje, a gente, por exemplo, uma pesquisa que eu demorei 10 anos para fazer, hoje eu tenho capacidade de fazer em 3 anos. A gente tem edição gênica, a gente tem inteligência artificial, tem tudo. Se a gente parar no tempo, no espaço, nós vamos ficar dependentes de pesquisa externa, nós vamos perder tudo, porque hoje está muito rápido, nós não podemos perder isso. Então, tem que ser considerado uma coisa de soberania nacional, nós temos que ter recursos e a gente está à míngua. Principalmente porque a nossa pesquisa é focada na agricultura tropical, que é uma coisa típica. Então não adianta fazer pesquisa em clima temperado e achar que nós vamos conseguir adaptar a agricultura tropical. Não, e quando a gente tenta transpor algum resultado da região temperada para cá, não dá, já se sabe que não dá. Uhum. Então, esta estabilidade orçamentária, a meu ver, acho que é mais fácil hoje nos governos estaduais do que no governo federal, justamente porque os governos estaduais hoje têm mais juízo com a questão fiscal do que o governo federal. Então, assim, para garantir essa constância de verba, é possível fazer uma coligação de governadores aí em torno de financiamento de pesquisa, principalmente na região do agronegócio, os estados que são muito beneficiados pelo agronegócio? Deveria ser, né? Porque é complicado isso que eu falo. Por exemplo, assim, você pega uma FAPESP, tem soja aqui? Tem soja, mas não é só aqui, tem Mato Grosso, tem tal. Então, agora você pega, por exemplo, uma FAPESP, os equipamentos que são financiados só podem ficar no estado de São Paulo, não pode ir para Mato Grosso. Então, é muito complicado. Então, alguma coisa tem que ser em nível federal, entendeu? Então, ou também uma coisa, o agronegócio, ele contribui muito pouco, entendeu? Então, deveria ter um fundo para pesquisa. O agronegócio, ele reclama muito e dá pouco. Para pesquisa. O grande agronegócio. Não dá praticamente nada. Que fala, isso é coisa do governo. Mas não dá. Você sabe, o governo está totalmente engessado. Também não tem nada. O governo está aí com o IOF, aí, que não consegue ir para frente nem nada. Então, eu acho assim que também o agronegócio deveria ter fundos para poder financiar e tornar, porcentagem das culturas para poder financiar e dar um pouco mais de estabilidade, porque senão vai virar contra eles mesmo. Senão a pesquisa vira um ato heróico, como foi o seu caso, que recebeu esse grande prêmio Nobel
da agricultura. Que eu falo assim, que acho que foi por resistência, resiliência e perseverança, porque todo mundo falou que eu nunca ia dar nada na vida, que eu só fazia as escolhas erradas, né? E eu falava, não, mas alguma coisa dentro de mim fala que é isso que eu tenho que fazer, então deixa eu ir lá. Mas ninguém merece, é muito difícil. Então, olha, por exemplo, eu tenho, né, ex-alunos que estão lá fora, que vai para fora. A gente fica muito triste, mas não pode criticar, porque é muito difícil, sabe? Eu sei que é muito difícil. Você não imagina quantas vezes eu chorei indo para trabalho, porque você saber que você sabe fazer uma coisa, que você tem certeza que aquilo ia contribuir muito, e que você não tem condições para fazer porque você não tem o mínimo de dinheiro, é muito frustrante. Então, esses brasileiros vão lá fora, quase todos que vão para fora são excelentes, estudaram em universidades públicas, entendeu? São bem formados, nós gastamos dinheiro nele e eles vão para fora porque estão frustrados aqui. Então, a gente tem que mudar essa realidade também. Com certeza, temos que reter os nossos talentos aqui.